Reconvocado pela CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, muda o tom. Na última terça-feira, quem esteve mais uma vez participando, sendo ouvido, reconvocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que funciona no Senado sobre a pandemia, foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já tinha estado por lá há aproximadamente 15, 20 dias. O ministro foi sabatinado e o que nos chama assim a atenção para aqueles que acompanham de perto esses depoimentos na CPI da pandemia é que as perguntas, elas praticamente não mudam. Elas são as mesmas perguntas. Muda um pouquinho quando é de pessoa para pessoa, porque naturalmente teria que mudar. Mas no caso do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, as perguntas formuladas a ele, basicamente foram aquelas formuladas quando lá esteve da primeira vez. E aí, o ministro Marcelo Queiroga, ele recebeu muitas instruções da primeira vez que foi para a CPI e agora para a segunda. Nesse intervalo, ele foi instruído. Primeiro, o que nos chamou a atenção é que da vez inicial, ele estava como que trêmulo, preocupado, pálido, muitas vezes gaguejava. Dessa vez, na última terça-feira, ele respondeu verdade ou mentira, mas respondeu a todas as perguntas em um tom mais elevado. Quantas vezes o senador Renan Calheiros, relator da CPI, estava falando, ou às vezes ainda estava iniciando a elaboração da pergunta, e o Marcelo Queiroga já começava a responder, já atropelava a fala, não somente do relator Renan, como dos outros senadores quando faziam perguntas, e até falando num tom mais áspero, né? Colocando palavras assim um pouco mais duras, muito diferente da primeira vez em que ele foi ouvido pelos membros da CPI. Numa das perguntas feitas ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o comportamento do presidente, se ele não chamava a atenção do presidente, se ele não aconselhava o presidente para não estar em aglomerações, para estar sempre com máscara, ele respondeu que não era censor do presidente. Olha, ele disse, eu não sou censor, eu sou ministro da Saúde. Claro que eu tenho as orientações protocolares do Ministério da Saúde, estão lá postas. Alguns vão obedecer, outros não vão. Mas ele chegou a dizer que não era censor do presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando se falou na reconvocação de Marcelo Queiroga à CPI, à época se falou também em reconvocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os dois estavam no radar da Comissão Parlamentar de Inquérito para voltarem à CPI. E aí avançaram, trouxeram o ministro Marcelo Queiroga, que foi ouvido depois, pela primeira vez, o ministro Marcelo Queiroga foi ouvido depois de Eduardo Pazuello. E agora ele foi chamado primeiro do que ele e não se fala em reconvocar Eduardo Pazuello. Não se sabe por quê. A gente não ouve nem falar numa possível reconvocação de Eduardo Pazuello, vez que os membros, ou a maioria dos membros da CPI do Senado, eles tiveram Eduardo Pazuello como o que mais mentiu, o mais dissimulado. Eu vi esses dias uma pergunta de um repórter da Globo News, fazendo essa pergunta ao presidente da CPI, senador Omar Aziz, quem ele achava ter sido o depoente mais dissimulado até agora na CPI. E Omar Aziz disse que, com certeza, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E não foi reconvocado, poderá ser, né? Poderá ser. Não foi ainda reconvocado, não se fala mais sobre ele,
Não sei o que é que está acontecendo nos bastidores. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, você acha que Eduardo Pazuello deveria ser reconvocado para ser ouvido na CPI da pandemia? Se você acha, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário depois, quando esse comentário nosso for postado. Abaixo, deixa o teu comentário se Eduardo Pazuello deveria retornar para ser ouvido na CPI da pandemia. Adelson Andrade, para o portal BR 104.